Boa tarde, hoje é domingo 25 de março. Eu até estava com vontade de ir na igreja, mas aí não deu, porque eu não dirijo, não tenho carro e também não dirijo. E então às vezes eu saio com minhas noras e hoje não foi possível, ok? Mas eu gostaria de fazer um estudo que eu tinha parado. Às vezes eu comento sobre esse estudo, depois eu paro, depois... Ai, isso que eu até tenho a compaixão da minha vida. Então, eu já fiz algumas aulas da restauração da fé. E eu parei, vou ler alguns versículos bíblicos aqui. Hoje, nós vamos falar sobre que Deus sempre enxergou uma única família. É complicado a gente falar que é uma única família, né? Porque tem todos aqueles que creem no Pai, no Eterno, tem aqueles que creem em Yeshua, Jesus, tem aqueles que não creem. E como esse povo vai viver unido? Bom, quem tem família sabe que as famílias também não são fáceis de se unirem, né? Eu tenho uma filha e 2 filhos já casados e eles são totalmente um diferente do outro. Mas nem por isso deixa de ser família. Nem por isso deixa de ser meus filhos. Ok? Então, a primeira referência é Efésios 2,19. Efésios 2,19. Eu vou estar usando a Bíblia que eu tenho instalada aqui no meu celular, que é King James. Se você tem uma tradução diferente, já estou avisando que vou ler a King James. 2,19. Que o Eterno venha conosco nessa palavra, que o Espírito dele nos guie, porque de nós mesmos nós não somos nada. A gente é o canudinho por onde passa o suco. Ok? Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E, nossa, receber uma palavra dessa, para quem... Se um dia você estiver fora do seu país e você receber uma palavra dessa, nossa, seria tão bom. Porque é tão ruim quando você está lá fora, em outro país que não é o seu, e você se sente como estrangeira. Ai, desculpa aqui, deixa eu tirar essa almofada aqui. Nossa, tem hora que eu pareço muito gorda, mas eu nem sou gorda assim tanto e nem sou grande, uma mulher grande não. Eu tenho o quê? 1,55 m por aí, eu acho, e devo ter o quê? Uns 62, 63 quilos. Ok, mas às vezes a câmera deixa a gente assim enorme. Então, mas como eu estava dizendo, esse versículo fala, portanto, é Efésios 2,19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gente, quando você está numa terra estranha, você ouvir uma palavra dessa, isso aqui alegra muito o coração da gente, sabia? Enfim,
Vamos passar para frente, porque se eu fosse comentar sobre isso aí, teria muita coisa para falar. Mas já pensou um dia, nós não podemos morar em Israel. O máximo que nós podemos passar lá é o período, não sei se é 3 meses, como é na Europa, não sei. Mas você já pensou você poder dizer isso para você? Você quer ir muito para um país que você ama. Tem gente que gosta de ir para os Estados Unidos, tem outros que quer morar em Israel. Eu queria ficar morando na Itália, só passei um período lá e voltei. Mas você já pensou alguém chegar para você e falar: você não é mais estrangeiro, você não é mais imigrante. Agora sois cidadãos dos santos, membro da família de Deus. Você já pensou? Você está naquele país lá, com medo, visto que está vencendo isso, aquilo, e você receber uma palavra dessa? Imagina! Quem nunca passou por isso, talvez não tenha ideia. Mas é o que está escrito aqui na palavra do Eterno. Que aqueles que creem no Mashiach não é mais estrangeiro, ok? Independente se as pessoas creem ou não, eu quero dizer assim, do outro lado, independente se a nação te aceita ou não, independente se a nação, você faz parte dessa nação, ame-a, ok? E aqui em Romanos 11, que Romanos 11 vamos entrar aqui, mas aqui é o capítulo todo de Romanos 11, tudo para falar sobre o que aconteceu com aquele que se converte ao Mashiach, Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, tá? Para você que só está acostumado a ouvir falar Jesus Cristo, é Jesus Cristo que nós conhecemos que veio da língua, passando por grego, de grego para latim e para português. Mas agora, todo mundo já conheceu, pelo menos a maioria, quem tem internet, quem usa celular com internet, quem tem Facebook, já sabe que o nome no hebraico é Yeshua. Eu sei que alguns falam que é Yahoshua, Yehoshua, mas a maioria chama de Yeshua, que é uma abreviação, ok? E então, vamos ver aqui em Romanos 11, começando do versículo 1. Indagando, portanto, acaso Deus rejeitou seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão. Aqui era o apóstolo Paulo falando, viu? Da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo da tribo de Benjamim. E aqui o 2 fala: Deus não desprezou seu povo, o qual de antemão conheceu. Então, tem 2 extremos na teologia que você vai aprender. Hoje em dia foram dividindo, né? Tem a teologia que é mais voltada para a Igreja Católica e tem a teologia mais voltada para a Igreja Evangélica. Mas mesmo essas teologias mais voltadas para a Igreja Evangélica, ou protestante, como você conheceu, cada ministério vai defender um ramo de doutrina que creio, tá? Eu não vou discutir isso aqui, porque isso aqui é muita coisa, se eu for falar isso, é muita coisa para falar. Imagina quantas denominações não tem. Mas, então tem aqueles que falam que a igreja substituiu Israel. Gente, não tem base bíblica para isso, ok? A Bíblia fala que nós fomos enxertados na oliveira. E essa oliveira está falando de Israel. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então a gente já é o corpo de Cristo, a igreja já é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é feito de judeus, de gentios, de todas as nações. Então não é que a gente foi enxertado no corpo de Cristo, a gente já é o corpo de Cristo. Quem faz parte da igreja, seja judeu ou gentio, já é o corpo de Cristo. Então quando fala que a gente foi enxertado na oliveira, está falando de Israel. Eu sei que tem gente que quer torcer a palavra do Eterno, ok?
Mas ficamos com a Bíblia. Tem muita gente estudiosa aí que está indo buscar nos próximos aos originais, porque original mesmo, só Deus sabe. Mas está todo mundo buscando o mais próximo, a tradição mais próxima, a cultura judaica. Gente, nós perdemos tanto com essas traduções que foram feitas em outras culturas. Vocês não têm ideia disso. Então, quem puder estudar as culturas, a cultura hebraica, porque ainda que o Novo Testamento, partes Mateus foi escrito por judeus mesmo, os outros livros, os outros evangelhos, as cartas foi Paulo era judeu e ele escreveu, e ele entendia tanto o grego como o hebraico. Mas mesmo a pessoa, mesmo você sabendo uma outra língua, você vai sempre puxar para o lado da tua língua, entendeu? Então, mesmo Paulo escrevendo no grego, ou outros apóstolos, outros discípulos, você sempre puxa para o lado da sua língua materna, da sua língua de origem. Então, eu fiquei um pouco fora do Brasil, e por mais que eu tentasse explicar as coisas na língua deles, não tinha jeito. Uma vez uma pessoa falou para mim, você está falando brasileiro. Eu falei, não, português. Eu falei, não. Por quê? Porque o jeito da gente falar é muito parecido com o nosso, por mais que você use outra língua. Gente, então é isso que eu quero dizer. Essa cultura, o fato de ter traduzido a Bíblia em outras culturas, nós perdemos muito com isso, tá? Então, a igreja ela não substitui Israel. Não existe teologia da substituição. Tem várias outras coisas aqui que a gente podia falar, mas o tempo não permite, que esse vídeo aqui eu tenho que gastar só 15 minutos nele, porque eu quero pôr no Facebook, no YouTube. Gente, eu sou assim uma mistura, viu? Eu nasci na Bahia, moro em São Paulo, então não se assuste com o meu jeito de falar. Então, a Torá é a base de todos os livros da Bíblia. A igreja do primeiro século estava baseada na Torá. Eu estou lendo um estudo, tá? Que eu fiz. A igreja do primeiro século estava baseada na Torá. Os judeus crentes viviam como judeus, sendo zelosos da lei. Então, os judeus, eles é interessante, porque nós, gentios, precisamos nos converter. Sabia disso? Os judeus eles não precisavam se converter. Eles já acreditavam na palavra do Eterno. Eles só precisavam acreditar que Jesus, Yeshua, é o Mashiach, o ungido. Ele só precisa disso. Sabia? Até hoje, o judeu só precisa disso. Acreditar que Yeshua, que Jesus, é o Cristo ungido. Temos toda essa polêmica. Que a partir do momento que ele acredita que a mente dele é aberta, que ele lê Isaías e vê que tudo está escrito em Isaías aconteceu com Mashiach, tem outras profecias também que aconteceu com Yeshua, tudo, que eles começam a abrir a mente, aí, sabe, é lindo, é maravilhoso. Agora, nós que viemos lá de outras religiões, da macumba, da idolatria, do espiritismo, de tantas outras coisas, nós precisamos nos converter, porque a nossa mente não conhecia nada da palavra do Eterno, e quando conhecemos, aquilo que a gente conhecia foi mal ensinado, entendeu? Então, a Torá é a base de todos os livros da Bíblia. A igreja do primeiro século estava baseada na Torá. Não tinha a Bíblia escrita na época dos apóstolos. Não tinha, gente, eles liam a Torá e os profetas e os salmos e tudo. Os judeus, eles se convertiam e continuavam com a vida deles. Só que eles eram perseguidos por falar que acreditava que Yeshua era ungido. Essa era a perseguição deles, se eles confessassem que Yeshua, Jesus, era ungido do Eterno, Filho do Eterno, ungido, eles eram até mortos. Muitos morreram por causa de confessar.
Mas os gentios, eles se convertiam e eles ainda ficavam meio perdidos, né?